Então nós vamos agradecer a Deus, nosso Pai, ao Mestre Jesus, toda essa equipe de espíritos que dão assistência às casas espíritas, aos templos religiosos, porque não é somente as casas espíritas, os espíritos não têm religião, e eles estão sempre atentos às pessoas que fazem o bem, que estão bem intencionadas, e é nesse propósito que nós nos reunimos, para aprender alguma coisa sobre a vida, principalmente a nossa doutrina espírita, o conhecimento. Nós queremos também agradecer todos aqueles que estão nos sintonizando pela internet, que nós temos aqueles que seguem a gente pela internet, e também desejando um belo dia e que Deus tenha paz com todos nós no dia de hoje. Que assim seja. Primeiramente, muito obrigado, pela oportunidade bendita de nos reunirmos para falar do Evangelho de Jesus, para partilharmos dessa boa mesa de um banquete espiritual que nos é proposto. E me traz uma reflexão, vendo um domingo frio como o dia de hoje, e a nossa plenária repleta de pessoas, de fiéis, que acabam percebendo a compreensão muito maior da nossa frequência no núcleo religioso. Uma condição de compromisso, uma condição de fidelidade a Deus. Nós ouvíamos no passado uma frase célebre que falava que nós retornamos à casa espírita ou aos núcleos religiosos por dois motivos. Ou a gente vem pelo amor, ou vem pela dor. E eu acredito que nos tempos atuais, os cristãos, já em 2024, não vêm mais pela dor. Vêm por uma condição de consciência e, acima de tudo, pela saudade de Jesus. Porque se nós acreditamos na pré-existência da alma e que nós já tivemos outras oportunidades encarnatórias, certamente aqui estamos para rememorar e relembrar uma ligação estreita com Jesus. Mas naquela época, pela infantilidade do nosso espírito e ainda pela falta de maturidade, nós negligenciamos os cuidados, o amor, a prática da caridade. E agora, numa condição mais consciente, como nos diz a mensagem evangélica, a gente pôs a mão no arado e a gente não vai olhar para trás. E a gente tem que ter um compromisso maior. E não vir mais na casa espírita pensando assim, eu tive uma semana conturbada, difícil, eu vou lá tomar um passe, e tudo bem. Eu vou lá ouvir uma palestra e tudo bem. Não, a gente vem por um compromisso. E a responsabilidade para sermos os divulgadores do Evangelho de Jesus. Para que a gente possa fazer uma diferença no meio social em que nós vivemos e influenciar as pessoas de uma maneira positiva. E partilhar dessa boa mesa, dar multiplicação aos talentos recebidos, porque muito foi nos dado e muito nos será exigido. E essa condição de consciência já nos traz mais responsabilidade e aí a gente não pode, de maneira nenhuma, falir na missão. E a falência na missão envolve a gente ter um compromisso com a doutrina, ter um compromisso com o cristianismo e com os ensinamentos de Jesus e não levar ele adiante. E nós tínhamos, desde a época do advento do Cristo, uma forma muito especial que nos foi oferecida de ensinamento por Jesus. Jesus usava as parábolas e as suas histórias para apresentar o reino de Deus e para dar noção de convívio social, de responsabilidade, de orientações, de alertas, de ensinamentos muito ricos. E essa forma que Jesus usava, muito pedagógica, que eram as parábolas, elas sobrevivem em relação ao tempo, elas são atemporais. Aqueles ensinamentos de mais de 2000 anos ainda fazem muito sentido nos tempos atuais. E quando a gente cria um equilíbrio, uma comparação, quando nós colocamos todas as informações de uma maneira
mais organizada, a gente percebe que todas elas estão interligadas. A parábola dos talentos, que é uma que todos nós conhecemos, ela envolve uma questão muito especial, que aquele senhor oferecera a algumas pessoas uma quantia numerosa e para que elas pudessem dar tratamento e cuidados e investimento em relação aos denários recebidos, aos talentos recebidos. E a gente sempre faz uma relação material. A pessoa que recebeu um talento multiplicou, transformou em 10, aquele que recebeu 2 também duplicou, transformou em 4, e aquele que recebeu 1 ficou um pouco receoso com a quantia, não sabia muito bem o que fazer e enterrou esse talento. E quando a gente olha essa parábola e não vai na profundidade, e aí Emmanuel é muito claro quando ele traz a ideia do mar alto. O mar alto não é só o alto mar, aonde as coisas são mais complexas, difíceis, mas é onde a gente encontra profundidade e ali a gente pode colher e pescar os melhores peixes, diferente das bordas, né, que estão às margens dos lagos, dos rios e dos mares. Então, quando nós estamos numa condição de profundidade, a gente traz uma reflexão maior e percebemos que a gente pode ir muito além. E esse homem que recebera 5 talentos, ele percebe que os seus talentos são coisas importantes na sua vida, não só a fortuna, mas aquele que teve oportunidade de conhecimento, de educação, e com esse recurso, ele promoveu educação, conhecimento, estudo a outras pessoas. Ele formou uma boa família, serviu de bom exemplo, influenciou o meio e os seus filhos também constituíram boas famílias. Ele é um homem de posses, de riqueza, e os seus bens materiais foram utilizados para proporcionar que outros se enriquecessem também. Ele partilhou de todos os seus recursos, de todos os seus tesouros e conseguiu dividir isso com outras pessoas num processo de relação empática, caridosa, de acreditar no ser humano, de estimular o bem comum. É auxiliar as forças do bem a transformar o mundo. Aquele que recebera 2 talentos também teve a mesma ação multiplicadora, de 2 para 4. Porém, ele teve recursos menores, condições mais restritas. Então ele não pôde se aprofundar nos estudos, não teve aquele ensino de pós-graduação, doutorado, mas o pouco que ele recebera, ele aplicou e proporcionou que os seus filhos ou as pessoas que estavam sob a sua tutela tivessem capacidade de estudo, de aprendizado, de desenvolvimento. Ele não tinha muitas posses financeiras, mas ele ofertava a sua vida e o seu trabalho voluntário no núcleo religioso, na sociedade que participava. E aquele que recebera 1 talento, muitas vezes essa referência é direta a todos nós, principalmente espíritas cristãos. Se nós pegássemos a nossa encarnação e tentássemos consumir tudo que foi produzido, tudo que foi orientado, tudo que foi registrado nas obras, nos livros, nas palestras, nos ensinos, essa encarnação não basta para que a gente possa pegar todos esses ensinamentos e nos fazer valer dele, aplicá-los. A gente não conseguiria. Se Francisco Cândido Xavier, ele psicografou e editou mais de 450 obras, Divaldo Pereira Franco, mais de umas centenas de obras fornecidas, e nós percebemos que existem muito material, fora os ensinamentos de Jesus, o Pentateuco kardeciano, e o que a gente faz com todo esse material? Aí a gente pensa assim, olha, esse negócio é meio complicado, eu entendi, mas eu vou ficar aqui na minha, né? Não vou levar adiante. E esse processo é muito prejudicial, porque existem no nosso convívio, no nosso planeta, na nossa vida, muitas pessoas que precisam partilhar dessa mesma alegria, desta mesma energia, desse mesmo talento que nos foi confiado como cristãos. Então a nossa responsabilidade não é mais de um simples frequentador na casa espírita.
Nossa responsabilidade é muito maior. É de nós sermos identificados na multidão como pessoas diferenciadas e que empunhamos uma flâmula, a charrua evangélica, e essa flâmula da caridade orientada que fora dela não há salvação. E nesses momentos que nós vivemos da transição planetária, a evolução do planeta depende diretamente e exclusivamente de nós. Se nós não mudarmos as nossas neurônios de pensamento, das nossas ações, o nosso planeta não vai mudar. E aí, como Jesus usava as parábolas, eu quero fazer uma relação direta com a parábola do festim de bodas. Quem aqui lembra dessa parábola? Pode levantar a mão, um de cada vez, né? Porque de repente levanta todo mundo junto e eu perco a contagem. Olha, levantaram a mão umas 5 pessoas. Que bom, porque assim eu consigo contar a parábola, né? A parábola, não, eu já sabia, então perde a graça com a contagem. Mas a parábola do festim de bodas retrata que um rei prepara um casamento do seu filho. E ele organiza tudo da melhor forma possível. E ele pede para que seus servos vá a um grupo seleto de pessoas levar esse convite do matrimônio, da festa. E fazendo um parêntese, a união de 2 pessoas é a relação de intimidade mais sublime que nós percebemos. A constituição deste casal, porque eles se unem por um objetivo comum, e os 2 serão uma só carne, assim como Deus apresentou o nosso querido irmão Jesus, e ele nos asseverou que ele e o Pai eram um só. E os objetivos dessa união promovem a intimidade, a relação, a construção de um futuro comum, a constituição de família, de povoarmos o nosso planeta através dos nossos filhos, fruto desse relacionamento. E quando nós chamamos para celebrar o matrimônio, nós convidamos as pessoas mais especiais. Quem aqui já fez lista de casamento? Alguém deve ter feito. Pode levantar a mão para a gente ter uma ideia. Que difícil, né? Porque a gente tem que selecionar algumas pessoas. Se nós estivéssemos muito abastados, a gente mandaria chamar a todos. Mas aí a gente precisa passar por um funil, por um crivo. Quem são as principais pessoas que nós vamos chamar? E esse rei chamou um grupo seleto de pessoas que, ao receber o convite, negligenciaram, preteriram o evento. Preferiram cuidar dos seus negócios e até, inclusive, das suas fazendas, do seu divertimento, e não se apresentariam para o dia das bodas. E aí o rei ficou muito triste com isso e falou: olha, faz o seguinte, vai lá e aumenta um pouco o número de convidados, porque a gente aumentando o número, a presença vai ser mais significativa. É assim que acontece. Olha, convida 100 que pelo menos uns 50 vêm. Não é assim? Na festa, na boca livre, vem bastante, mas se você faz um mutirão para resolver, para doar cesta básica, para ajudar aqui, tem que convidar 500 para vir 100. Né? E esse rei fez esse processo. Falou: olha, convida mais pessoas. Mas ele foi surpreendido, porque essas pessoas convidadas se sentiram ofendidas a tal ponto que começaram a molestar, agredir a esses servos. E chegaram até matá-los, alguns deles. E isso causou para o rei uma tremenda indignação. E essa parábola vindo de Jesus também, porque mostrou esse rei muito violento, muito austero, porque ele ficou tão irado com essa situação que ele mandou os seus exércitos ir lá incendiar a cidade e punir a todos aqueles que agiram de maneira muito rude, de maneira muito violenta com relação àqueles que foram fazer o convite, que eram os seus servos. Mas acalmado um pouco essa guerra, essa condição mais complicada, o rei pensou um pouco mais e falou: chamai a todos, de todas as esquinas, de todos os becos, do norte ao sul, de toda latitude e longitude, para que todos, indistintamente, fossem convidados para o festim de bodas. E aí o que aconteceu? O salão nupcial ficou repleto de pessoas.
E ao rei adentrar nesse local, percebeu que uma dessas pessoas ali estava não trajando devidamente a veste nupcial. E o rei se irou mais uma vez e disse assim: atai pés e mãos deste homem e jogá-lo para fora. E ao fazerem isso, ele asseverou: haverá choro e ranger de dentes, pois muitos são chamados e poucos os escolhidos. Aí a gente mostra. Vamos fazer uma análise dessa situação. Primeiro convidou pouco, quando convidou muito, aquele que não tinha roupa, ainda atou pé e mão, jogou para fora, amaldiçoou, falou: nossa, mas que situação é essa? Para amparar o entendimento, a gente vai falar de duas outras parábolas: da rede dos peixes, do joio e do trigo. Quando a plantio do trigo foi feito naquele bom terreno para proporcionar uma semente que produzisse a farinha, que desse fazendo valer o verdadeiro sentido daquela semeadura. Alguém naquela noite planta misturado com o trigo o joio. E quando eles começam a nascer, eles começam a perceber mínimas diferenças. E bate o desespero. Vamos arrancar esse joio. E aí o senhor da vinha diz o seguinte: deixá-los crescerem juntos. Existe um tempo e um processo. Quando da hora da colheita, ceifariam o joio e o trigo ao mesmo tempo. Faria a separação e ateariam fogo no joio. Na parábola da rede dos peixes, os pescadores à barca, no meio e no mar alto do mar da Galileia, do lago de Genezaré. E o Jesus orienta os pescadores e os seus discípulos que jogassem as redes, para que viesse ali a boa pesca, e colocasse no barco todo o produto da pescaria. E aí alguns discípulos e alguns pescadores observaram que tinham peixes em condição de pescaria e outros que deveriam ser jogados ao mar. E a orientação foi para que permanecesse na barca a rede repleta de todos, que seguissem o caminho até as bordas e na areia pegasse a rede e separasse os bons peixes e daqueles que não eram tão bons, e os devolveriam para o mar. E aí a gente percebe que em determinado momento da história nós temos que conviver com o bem e o mal, nos fortalecer, nos preparar para que a gente tenha a condição de ser o trigo escolhido, o peixe escolhido. E a condição dali do festim de bodas, todos estavam presentes, mas as máculas e a condição errônea das vestes nupcial mostram que ele não estava totalmente preparado, adequado, totalmente em condições de estar presente naquele banquete. E aí vem uma visão espiritual e muito inteligente, que no percorrer de átomos a arcanjos, desde a nossa concepção como espírito, até o desenvolvimento de tantas encarnações e os dias presentes, nós vamos acumulando uma condição que as nossas vestes ainda podem estar meio rotas, podem estar meio sujas, manchadas, mas não tem a condição do brilho, de uma limpeza, assim como Emmanuel nos esclarecia, que aquelas vestes eram tão límpidas que nenhuma lavadeira teria condição de produzir aquela brancura. Nem Omo, nem aqueles produtos especiais, maridão, sabe? Aquelas coisas químicas importantes para que pudesse tirar qualquer mancha. Era a importância dos cuidados que nós deveríamos ter com essa situação do nosso espírito. Então o nosso espírito devia apresentar essa limpidez, essa luz reluzente. Quem lembra do Monte Tabor, quando Jesus se transfigura e aparece ali, chegando quase a ofuscar os discípulos, a condição limpa, brilhante, reluzente
do Espírito do Cristo. Então são essas as nossas condições de comprometimento com a vida e a religião, fazendo valer em nossa existência, para que a gente possa produzir essa brancura. E aí vocês podem perguntar, mas Flávio, coitado do cara, além de tudo teve pés e mãos atados e ainda foi jogado para fora. Qual é o simbolismo disso? São as dificuldades, são as problemáticas, são as vicissitudes que se apresentam em nossas vidas e que somente dessa maneira nós somos estimulados para a mudança, para a transformação. Se nós analisarmos as nossas vidas, nós negligenciamos o cuidado com a saúde, porque se nós estamos bem, saudáveis, aí a gente abusa. A gente abusa do alimento, a gente abusa da bebida que contém álcool, a gente abusa das drogas lícitas e das drogas ilícitas, e num curto passar de tempo, nossos corpos estão comprometidos e não saudáveis para o enfrentamento da vida. E aí vem o choro, aí vem o ranger de dentes, porque nós estamos reclamando de situações que nós mesmos produzimos em nossas vidas. Não é aquele rei que na parábola é Deus, apresentado para nós, que está nos castigando. Somos nós mesmos que não nos preparamos e não estamos adequados para adentrar a esse festim de bodas. Nós negligenciamos os cuidados com a condição financeira. Somos perdulários, pouco previdentes, e na hora que vem um revés, na hora que vem uma dificuldade, na hora que vem uma pandemia, nós não temos colchão financeiro algum, fundo de reserva algum, porque nós abrimos mão de sermos previdentes para querer, de qualquer sorte, se beneficiar das condições materiais que nos são ofertadas. É uma sedução. O mundo hoje apresenta tantas realidades, tantas circunstâncias de felicidade fugaz, momentânea, e que a gente se entrega. E depois a gente chora. E depois vem o ranger de dentes. E aí o Evangelho, segundo o Espiritismo, nos esclarece que muitas vezes nós questionamos todos os males que nós amontoamos sobre as nossas cabeças. E vivemos os processos das doenças psicossomáticas que afetam uma doença coletiva da humanidade. Níveis pandêmicos, porque nós não estamos mais com as mentes saudáveis. Muitas pessoas depressivas. E o esclarecimento é notório, é claro, pois é o entendimento de que nós temos excesso de passado. E o excesso de passado dessas lembranças nos trazem as condições doentias da depressão. Nós estamos constantemente estressados, com a mínima paciência, porque nós temos excesso de presente. Muitas coisas que nós acumulamos, que nós ansiamos, que nós queremos, que nós desejamos, a nossa mente está a todo instante acelerada. Os adventos da mídia social, e ontem, no programa Semana Boa Nova, que vai ao ar ao vivo, todos os sábados, das 8 às 9h30, pelo Núcleo Espírita O Semeador, que eu faço parte, falávamos de que essa influência chega a ser tão negativa que até a espiritualidade, que encontra-se em processo de evolução, ou perniciosa, nos acaba influenciando de tal sorte que tira a nossa paz. A gente começa a olhar aqueles posts, começa a viver aquilo, começamos a deixar aquilo nos tirar ou turbar a nossa paz. Não é assim? E nos estimulam aos comentários, aos posts ofensivos, discussões, dissidências, brigas familiares, brigas com amigos, tudo por motivos fúteis. Política, opiniões próprias. Nós estamos alimentando e divulgando não o bem, não o bom, não o belo, mas sim as fake news. A gente recebe, não passa por análise alguma e já replica. Qual é a nossa responsabilidade? Não como um bom cidadão, mas como cristão. Aquilo vai fazer bem a alguém? O que eu vou levar
vai dar satisfação, alegria, vai produzir, de certa forma, a transformação de um coração em sofrimento? E aí vem o estresse. Aquele estresse que tira as nossas forças de ação, de trabalho, de convívio familiar, porque nós estamos sobrecarregados e com excesso de futuro. E aí, quando a espiritualidade nos alerta que nós estamos questionando todos esses males que nós amontoamos sobre as nossas cabeças, estas circunstâncias todas sequer acontecerão. Então nós não estamos sofrendo por um fato específico. Nós estamos sofrendo por uma influência que possivelmente vai acontecer ou que já aconteceu e não está mais em nosso controle. E nós esquecemos de confiar, de entregar as nossas dores, os nossos problemas e as nossas aflições aos pés de Deus. Por intermédio de quem? Como nós vamos ao Pai? De que forma? Pode falar. É um treino através de Jesus. Pois Ele que nos apresentou o Pai. Quando Jesus iniciou seu ministério itinerante na terra, ele fez um planejamento estratégico. Ele não saiu de qualquer forma, aparecendo nos lugares e falando que era o Filho de Deus. Ele analisou o comportamento humano, viveu em estudo com os essênios, participou dos cultos da sinagoga, fez a leitura exemplar, dedicada, e absorveu materialmente, apesar de ser um espírito crístico, mais evoluído que habitou o planeta Terra, ele buscou todos esses ensinamentos, essas condições humanas. Ele não chegou aqui como um super-herói, de capa, dotado de superpoderes, porque sua característica principal era a humildade. E quando ele fazia a análise do meio, fazia a sua projeção como que ele iria implantar o reino de Deus, as portas do templo de Salomão, em Jerusalém, o seu magnetismo era tão presente que um galileu, como assim o consideraram, sentado a uma beira, foi, de uma certa forma, despertado o ódio de Haná, um doutor da lei, que foi interpelar Jesus. O que faz aqui, Galileu? E quando nós olhamos essa passagem, parece que ele só estava fazendo relação da origem. Mas não, já era xenofobia naquela época. Assim como nós hoje, nos tempos atuais, aqui em São Paulo e tudo mais, fazemos referência aos nossos irmãos do Norte e do Nordeste. Uma visão clara de falta de amor, de falta de caridade, de empatia, de tratar o outro como igual. O que importa a cor da pele, a etnia, a localidade de moradia, nascimento? Somos todos filhos do mesmo Pai. O que nos dá a capacidade de julgar o outro, se nem Jesus julgou? E aí Jesus esclareceu com um sorriso largo, mesmo depois de ser ofendido: eu vim implantar o reino de Deus no coração dos homens. Não era um templo de pedra, não era um templo religioso, era o templo de Deus edificado no coração dos homens. E aí vocês podem perguntar: Flávio, mas qual é a relação da nossa obrigação? Porque nós não precisamos estar aqui, no Centro Espírita Bezerra de Menezes. Nós temos que contemplar a vida, a nossa conduta religiosa, cristã espírita, em qualquer lugar. Porque esse reino está edificado em nossos corações, em nossas mentes. E assim fazer valer. E aí nós colocamos uma condição: independe a nossa fé, se é católica, se é protestante, se é espírita, se é budista, se é hinduísta. Quando nós entendemos o espiritismo e o cristianismo de maneira maior, não é que nós vamos ser a religião do futuro, mas essa forma de pensamento consciente vai ser o futuro de todas as religiões. E aí a gente lembra de Eurípides Barçanufo, que teve uma presença significativa também como Jesus,
com 30 e poucos anos de idade. Foi o tempo existencial. Jesus entre 33 e 34, Eurípides entre 32 e 33, se eu não me engano, né, São Miguel? Mais ou menos isso. A situação de que no pouco tempo de existência, eles fizeram grandes feitos. Mas são espíritos que vieram com missões, aquela reencarnação dita como missionária. E muitas vezes a gente se porta como missionário, mas temos atitude de aprendizes, de pré-escolares. Então a gente mais parece ser do que é efetivamente. E a diferença da humildade desses vultos na nossa religião é que eles, na sua humildade, mostram a grandeza e estimulam o meio social. Eurípides foi um exemplo na educação, no estado das Minas Gerais, em Sacramento. Foi um político notório, exemplar, vereador por 3 mandatos na cidade e executou e não apartou a religião e a sua conduta como um cristão das circunstâncias que o mundo apresenta. Ele pega o talento de uma maneira especial e o duplica, quintuplica, multiplica ao 100 a sua atitude. E no dia do seu desencarne, o seu irmão, na sua homenagem, faz uma referência direta e simples. Reduzirei 1 milhão de palavras em apenas uma frase. Ele foi espírita. Essa é a referência especial que nos condecora perante o mundo. Nós seremos vistos, de certa forma, e utilizados pelas forças do bem a transformar o mundo, assim como diz a religião. Percebam a nossa obrigação, percebam o nosso compromisso. Virgílio, feche as portas, porque vai que o pessoal quer fugir. Não dá mais, porque nós não podemos alegar mais desconhecimento. E a partir do momento dessa consciência, temos que ter uma vida diferente, retilínea. E nessa forma, não nos permitir os mínimos delitos. Que seja o seu sim, sim, e o seu não, não. Nos posicionarmos perante a vida com firmeza, mas antes de disparar a flecha da verdade, que possamos adoçá-la no mel. Porque existe uma forma, não podemos nos portar como os bastiões da verdade. Humildade hoje e sempre, assim como fazia Jesus. Jesus, quando ensinava, não humilhava os seus alunos, não mostrava o seu conhecimento supremo. Ele o fazia estendendo a mão. Quem lembra da mulher adúltera? Ele o julgou, apesar das leis dos homens derem o veredito da lapidação. Imagina, por um engano, uma mulher é morta apedrejada. Olha que hediondo. Nos tempos atuais isso é aceitável. A gente não suporta qualquer sinal de maldade. Um cachorro abandonado já nos condói. E por quê? Porque os nossos corações e as nossas mentes já estão mais evoluídos. E aí a maldade não faz mais sentido para nós. Só que agora a gente tem que partir do ponto só do sentimento para partir para a ação. E não pensar que a gente precisa fazer grandes feitos missionários. A gente pode fazer o mínimo. A paciência no trânsito, a complacência com um familiar que muitas vezes pode te decepcionar. Existem motivos. E, de novo, se os males não são encontrados nessa vida, são heranças de vida passada. E aí, o que nós fizemos? Por isso que é importante a condição da fase que nós nos encontramos, que é a consciência. Podemos sair com uma lição de casa hoje? Sermos hoje melhores do que ontem e amanhã melhores do que hoje. Que Deus nos abençoe, que promova a paz, a cura
e que nós possamos receber tudo aquilo que hoje viemos buscar. Tenhamos um domingo abençoado em família e uma semana muito especial. Que Deus nos abençoe. Faço sim. E dessa maneira, elevando o nosso pensamento a Deus, num sentimento de caridade, de amor, nos desprendendo do ambiente que nos encontramos e produzindo essa energia especial, possamos encontrar o nosso planeta Terra envolvido numa cúpula protetora, numa luz intensa, que é produzida pelas energias de Jesus. Que a paz possa reinar no mundo e que de uma maneira especial todos os dirigentes, comandantes, possam ser sensibilizados com a missão da paz no mundo. Dissensão das guerras, término dos conflitos e o amor possa reinar. Que o contorno geográfico do nosso país, do nosso Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho, se faça valer esse título recebido. Que aqui reine o amor, a empatia, a caridade, e que essa energia possa visitar todos os núcleos religiosos que se propõem a levar a mensagem do Cristo, que se propõem a levar a mensagem do amor. Casas de reclusões, presídios, asilos, orfanatos, casas de reclusão. Todos esses ambientes onde muitas vezes a dor impera, a revolta, sejam amenizados esses sentimentos e promovida a consciência de todos. Aos moradores de rua, sem teto, ao que jazem na miséria, na fome e no desespero. Que o acolhimento amoroso dos homens, estimulados pelo amor, possam estender a mão e ter a consciência que da migalha de nossas mesas podemos acabar com a fome do mundo. Que Deus, na sua infinita bondade, nesses instantes, possa pedir a seu Filho que, de mão dadas conosco, adentre em nossos lares. Abrimos as portas para que essa luz crística adentre em nossos lares, tocando todos os objetos, parede, teto, chão, utensílios domésticos, mobiliários e, principalmente, nossos parentes, pessoas que convivem conosco, sendo tocados dessa luz crística, nossos animais de estimação, eliminando com essa energia todas as formas pensamento, dores, angústias, tristezas, deixando o ambiente mais saudável e feliz para todos nós. Que os nossos ambientes de trabalho, nas mesmas intenções, sejam inundados dessa luz. Que sejamos produtivos, que possamos gozar de todos os recursos que obtermos e poder saber repartir. Para aqueles que se encontram em desespero pela falta do emprego, que se estimulem, porque estarão se sintonizando com pessoas que precisam de você. Essa mão de obra útil e que fará a diferença com a sua admissão. Tenham fé. Para todos nós, que nesse dia possamos pedir para que Deus toque aonde dói. Nas nossas enfermidades, na doença do corpo físico, na doença da mente, as dimensões psicológicas, tudo seja tratado nesse ambiente, nesse momento. Que nós possamos sair daqui muito melhores do que entramos e retornando a esse ambiente. Possamos reforçar os alicerces dessa creche bendita, que acolhe tantas almas que em outros momentos desencaminhamos. Que os seus funcionários, colaboradores, dirigentes de trabalho, a diretoria, todos sejam envolvidos para entender essa missão grandiosa da creche Fraternidade Menino Jesus.
os alicerces da casa espírita, a construção que se conclui no altiplano espiritual e que nós vamos ter fé que ela ocorrerá na nossa sede. Tudo ao tempo de Deus. E que nós possamos relembrar dos nossos entes queridos desencarnados, aqueles que muito amamos, e através da Dona Teresinha possar levar essa luz a todos os nossos entes queridos, a nossa saudosa lembrança, gratidão e amor. E agora, de novo nesse ambiente, nos sintamos envolvidos pelos mantos azuis de proteção de Mãe Maria, que nos acolhe em seu colo e diz: filho, tudo passa. E que nós tenhamos a certeza da sua assistência e com a sua oração encerrarmos essa manhã tão agradável e pedindo: Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, Senhora nossa, até a hora do nosso desencarne. Que assim seja, com a graça de Deus.